É o GPS espiritual, o mapa que conduz a pessoa para Oi pessoal, aqui é o Matheus. Hoje eu vou fazer o vídeo junto com meu pai. isso aí. E esse vídeo nós vamos primeiro falar em português, depois em japonês. Tá bom? Konnichiwa minasan. ここはマテウスです。今日のビデオが僕とお父さんとビデオを一緒にやります。そして今日はポルトガル語と日本語で言います。じゃあ始めます。じゃあこの本は、世界は新しくなるっていう本です。この世界に悪いことが広がって、そして神様がこの悪いことを広がったのを見て、じゃあイエス・キリスト様を、世界に、イエス・キリスト様を世界に、なんか人たちを聖書の言葉を言いながら人を救いまでに連れてかれるようにしとったけど、今はポルトガル語で言います。Que o pecado que a gente fizemos, na verdade, o primeiro pecado foi do Adão e Eva, que comeu o fruto, então se espalhou. Então, que nem eu estava falando, que Deus tinha enviado Jesus Cristo para ele morrer por nós, porque se não fosse Jesus Cristo, a gente já estaria todos condenados. Então é isso que eu queria falar para vocês. これだけ言いたかったことです。Então agora é o papai que vai falar. Então, e é exatamente por isso que Deus, Ele preparou, sempre Deus preparou uma forma para fazer com que o homem, os seres humanos, se aproximassem dele e recebessem a salvação. Quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos a história de Moisés, um homem que Deus levantou para poder estar guiando o povo quando estavam recebendo a libertação do jugo de escravidão quando estavam no Egito. Deus libertou esse povo através de Moisés. Deus fez com que o povo recebesse a libertação e ficassem livres da escravidão. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é a mesma coisa também. Através da palavra de Deus, que é a Bíblia, principalmente como eu tenho falado para vocês, o Novo Testamento, Deus tem também libertado as pessoas do poder que há na palavra, no Evangelho. E todo aquele que se propõe conhecer a Bíblia, em ler o Novo Testamento, está recebendo a direção de Deus. A mesma direção que Deus dava para o povo através de Moisés e também em relação aos outros profetas ao longo do tempo que Deus tem
constituído para estar orientando o povo, assim também é a Bíblia nos nossos tempos atuais. Deus tem dado condições com que eu e com que você tenha acesso à palavra da verdade, ao Evangelho da salvação. Uma vez que nós pegamos a palavra escrita na Bíblia e colocamos em nossas vidas como uma prática, nós estamos também recebendo a libertação. Como eu tenho dito nos vídeos anteriores, a respeito do convite que nós sempre estamos fazendo para que todos venham chegar ao conhecimento da verdade, lendo, conhecendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento. E assim como Deus libertou o seu povo, assim também Ele libertará todo aquele que chegar ao conhecimento do Evangelho da salvação. E a palavra, ela é viva. Como diz na própria Bíblia, onde diz que o verbo, que é a palavra, ele se fez carne, ele se fez homem e habitou entre os homens. Aqui está falando sobre Jesus, nessa parte da Bíblia do Novo Testamento. Jesus, ele é visto como a palavra de Deus. Então, o homem, para poder ter acesso a Deus, ele precisa unicamente da palavra, ter a sua fé voltada ao Evangelho da salvação, crer que Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo e trouxe a libertação, trouxe a salvação, fez com que o homem tivesse acesso direto a Deus sem precisar de um intermediário, porque ele foi o que fez essa ligação direto a Deus para os seres humanos que se aproximarem do Evangelho da verdade e receberem o plano da salvação, colocarem a sua confiança, a sua fé no autor e o consumador da fé, em Jesus Cristo. E o restante, pessoal, dia após dia, a pessoa que tem aproximação da palavra, da Bíblia, do Novo Testamento, ela vai lendo, ela vai aprendendo, ela vai se disciplinando a ter uma vida de qualidade diante de Deus. E as coisas vão acontecendo. E até as coisas que é para dar errado, acaba tendo um propósito para que venha dar certo. E isso é na vida de todo aquele que se aproximar do Evangelho, que se aproximar de Jesus, que é a palavra contida no Novo Testamento da Bíblia. Então, pessoal, essa mensagem de hoje, ela vem como uma forma de reflexão, para que todos possam analisar os seus conceitos e ver aonde tem depositado a sua confiança, em quem tem colocado a sua fé, quem é o seu Deus. E nós vemos por aí o mundo caminhando de uma forma onde as coisas vêm acontecendo e surpreendendo a humanidade. E as palavras que Jesus disse foram exatamente essas: se os dias não fossem abreviados, ninguém, nenhuma carne se salvaria. O porquê que ele anunciou essa palavra? Porque os tempos que nós estamos vivendo agora é o tempo onde o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. E as pessoas estão andando seguindo o sistema errado, de uma forma aonde acabam se perdendo no caminho. E a mesma cena se repete, como se repetiu no passado, assim também está se repetindo hoje. O povo, no passado, quando Deus libertou o povo da escravidão, eles foram caminhando pelo deserto e se perderam, ficaram
40 anos perdidos. E muitos foram aqueles que não conseguiram entrar na terra prometida. Se perderam. E o mesmo se repete nos nossos tempos de hoje. O Evangelho foi anunciado, Jesus trouxe o plano da salvação e multidões de pessoas estão caminhando e se perdendo novamente nesse deserto. O poder espiritual que existe na potestade do ar, que opera no mundo hoje, faz com que as pessoas percam o caminho e peguem um caminho fácil, da porta larga. Fazendo assim, elas não se preocuparem com o plano da salvação, com as palavras contidas no Novo Testamento da Bíblia, e caminhando de uma forma errada, trazendo um evangelho de uma forma que querem viver, segundo os seus pensamentos, as suas opiniões formadas. E é exatamente por isso que Jesus falou, se os dias não fossem abreviados, ninguém iria se salvar. Nós vemos hoje o próprio evangelho virou um meio de comércio. As pessoas não se preocupam mais em saber se realmente estão caminhando de forma certa e preferem andar de uma forma mais fácil pelo caminho da porta larga. E isso está acontecendo nos nossos tempos. As pessoas estão se perdendo e estão seguindo o caminho da porta larga. Mas a esperança existe na vida daqueles que se propõem em conhecer a verdade. Aqueles que se propõem em ler o Novo Testamento da Bíblia, aonde irá estar recebendo a direção certa, sendo aplicada na sua própria vida. É o GPS espiritual, um mapa que conduz a pessoa para a salvação. E entrar aqui nesse livro que o Mateus estava lendo aqui, que fala sobre o novo céu e a nova terra. E é isso que vai acontecer, pessoal. Deus restaurou a humanidade que tinha se perdido. E todo aquele que quiser alcançar a salvação tem que chegar ao conhecimento da verdade. E a verdade, ela só pode ser encontrada na Bíblia. E no Novo Testamento, como eu venho anunciado em todos os vídeos que nós postamos nesse canal, a gente anuncia para que as pessoas venham ler o Novo Testamento, venham conhecer a verdade. E assim estar seguindo o caminho certo e não se perder como se perderam o povo de Israel quando receberam também a salvação, a libertação. Então, a mensagem de hoje é essa. É uma mensagem que traz o plano da salvação, que traz o GPS espiritual, que é a Bíblia, o Novo Testamento. Gostaríamos de novamente estar convidando vocês para entrarem nesse propósito de estar lendo o Novo Testamento da Bíblia, conhecendo a verdade, recebendo o plano da salvação. E assim, quando vocês entrarem nesse propósito, aprenderem, lerem, ouvirem a mensagem da salvação, irão também receber a direção certa e conhecer o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para todos aqueles que depositarem a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!
Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.
Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui no aeroporto de Haneda trazendo uma informação para você que está precisando de transporte, de uma locomoção até o aeroporto. Entre em contato comigo, ok? Olá pessoal, estou eu aqui no aeroporto de Narita. Como vocês podem ver, se vocês estiverem precisando de um transporte até o aeroporto de Narita, é só entrar em contato comigo, ok? O telefone do WhatsApp é Japão 090 8321 7659. Repetindo, Japão 090 8321 7659. Eu aguardo o seu telefonema, ok? Estarei aguardando então o seu contato. Fazemos também o transporte para os aeroportos de Haneda, Narita, Kansai e Chubu, ok? Aguardo o seu contato.